Essa semana tem sido uma semana especial. Na segunda-feira, o pastor Rafael falou a respeito de decisões pelas quais a família deve tomar. Nós, como família, em alguns momentos precisamos realmente, como disse o pastor Rafael, tomar uma posição, como Josué, texto que ele usou. Ontem o pastor Luan falou poderosamente a respeito da cura, a respeito de relacionamentos quebrados, da restauração de relacionamentos quebrados. E hoje fiquei incumbido de transmitir uma mensagem a respeito do relacionamento entre pais e filhos. E que responsabilidade, gente. Que responsabilidade. Porque criar filhos é coisa séria. Ser filho é coisa séria. Não é uma coisa assim que algumas pessoas acham que é natural. Não é, não. Pode parecer para alguns, mas para quem tem a responsabilidade com o Senhor, tem uma responsabilidade com os filhos, com a herança do Senhor e com a responsabilidade em obediência ao Senhor, é uma responsabilidade muito séria, é algo muito sério. Tanto na parte dos pais, que é algo sério, mas também deve ser tratado de forma séria com relação aos filhos. E enxergando, olhando, né? Nós, como se nós estivéssemos numa ilha, cercados de uma sociedade totalmente depravada, pecaminosa, que deturpa de forma agressiva os relacionamentos familiares. Isso serve para nós como um estímulo, mas também como um desafio maior ainda, de manter a família firmada nos propósitos de Deus. Mas olhando para a história, a gente vê que não é essa questão de deturpação não é de hoje. A família, ela sempre foi alvo de ataques do maligno. E se a gente olhar, né, a história da humanidade, ela sempre viveu como se num pêndulo, ora num extremo absurdo, ora num outro extremo assim, fora do comum, em alguns momentos bem breves, num equilíbrio. Se a gente olhar na história, né, pensando no tempo de Jesus, que está assim, se olhar lá do início, dos primórdios, está até pior, mas nos tempos de Jesus existia uma lei que se chamava pátria potesta, que dava plenos poderes aos pais. Isso gerava algo terrível na família. Um pai que fosse malvado, que fosse maligno, ele tinha poder de vender os filhos quando ele bem entendesse. Se os filhos não dessem lucro, ele poderia entregar como escravo. Uma das normas, né, desse pátria potestas, quando um filho nascia, ele era colocado assim, como eu estou aqui sentado, entre os pés do pai, e se o pai se reclinasse e pegasse o filho, ele tinha sido aceito. Se ele simplesmente ignorasse, a criança era levada, entregue, né, para escravidão sexual e tudo mais, ou era morta. Então a gente vê que o radicalismo nunca foi bom. Só que olhando essa questão do pêndulo, onde dava assim um domínio para os homens, era algo absurdo. Mas se a gente pensar hoje, a gente está vivendo um outro pêndulo, onde os tiranos já não são mais os pais, mas os tiranos têm sido os filhos. Mas olhando ainda naquele tempo, se a gente pensar, o cristianismo não fez nada, fez. O próprio Jesus, quando ele estava ministrando, falando, né, a respeito do reino de Deus, ele se deparou com uma relação, com um momento em que as crianças queriam se aproximar, e os discípulos não deixavam, porque a criança era pior do que, até, vamos dizer, para aquela época, tinha menos valor do que a mulher. Mas aí Jesus quebra o protocolo e diz: deixa que elas venham, porque elas também merecem, e elas também são herdeiras do reino de Deus, delas também é o reino dos céus. E aí ele quebra esse paradigma, ele quebra essa lei chamada pátria potestas, para trazer de volta o pêndulo para o centro. Mas aí a gente vê, a sociedade, ela nunca fica no equilíbrio. O equilíbrio nós só vamos ter na glória. Mas aí a gente vê hoje o outro oposto, em que o pai já não é mais o tirano, mas a tirania
mudou de dono, ela passou a ser agora dos filhos. Os filhos hoje, filhos, e eu falo, às vezes a gente pensa filhos, mas hoje a gente tem filhos aí de 40 anos, que vivem dentro da casa dos pais e que mandam os pais. Filhos que dominam tudo, o que os pais fazem, como os pais vivem, as escolhas do pai. Os pais não têm mais direito de nada, os filhos decidem tudo, e a sociedade tenta de alguma forma beneficiar isso. E da mesma forma, né, que eu disse a respeito do Pátria Potestas, que era um absurdo, isso também eu considero como um absurdo. Filhos, os pais não podem orientar seus filhos no caminho correto. Podemos chegar aqui a um dia ser censurados por educar nossos filhos da forma como nós acreditamos que deve ser o correto. E como eu disse, é um absurdo. Isso é um absurdo. Relacionamento pais e filhos é algo muito sério, meu irmão. Algo muito sério, minha irmã. E é algo que nós precisamos buscar na palavra de Deus, e é o que nós vamos fazer nessa noite, para compreender. Há alguns outros casos, né? Às vezes, vamos então buscar um método que ajude, e aí buscando, né, nas super nanes da vida, ou então em deixar os filhos, né, na frente de tablets, de televisão, para que elas sejam educadas por si só. Mas isso, meu irmão, é um perigo, porque nós estamos, e isso é pesquisa. Eu estava vendo, a escola de Frankfurt lançou uma pesquisa, que os adolescentes hoje têm tido graves problemas de depressão, problemas emocionais, em virtude de uma bolha. Eles têm sido criados numa bolha, onde elas não se deparam com a realidade do mundo, e quando elas vão para o mundo, elas veem que não é nada daquele lindo lugar maravilhoso em que as pessoas, em que os pais diziam que existia. E talvez você pense, então está aí o guru, né, da criação de pais e filhos. Mas não, eu estou aprendendo, que eu tenho um menino lá de 2 anos e meio que dá um suador em mim, caminho, que eu fico imaginando te agir com 3, né? 3 não, 4, porque o Jonas também nem cabelo tem ainda, né? Mais criança que os outros, brincadeiras, mas dá muito trabalho criar filho. Tem dia que você não vê a hora da criança dormir, brincando, mas é uma realidade, é muito difícil, é uma luta muito grande. Mas, irmão, eu não sou guru nisso, como eu disse, mas o Senhor é. O Senhor, Ele tem uma mensagem, e Ele não deixa nada fora dos planos dEle. E quando Ele inspira Paulo a escrever essa carta aos Efésios, e também a carta aos Colossenses, que são as cartas irmãs, Ele inspira Paulo a orientar como deveria ser um relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre servos e senhores. E hoje eu queria que nós nos concentrássemos nesse texto, Efésios capítulo 6, do verso 1 até o versículo 4. Efésios 6, acesse aí no seu tablet, abra sua Bíblia e vamos ler comigo. Acompanhe aí, vai estar um pouco diferente aqui a minha versão, mas é a palavra do Senhor. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo, quando escreve essa carta, e quando ele chega nesse ponto da carta, ele começa com, no capítulo 5, versículo 21, ele começa com uma exortação ao povo de Deus. Ele diz: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. E a partir desta frase, a partir desta exortação, desse encorajamento, ele começa a tratar a respeito da família. E quando nós observamos, e quando a gente compreende essa questão da família, de se sujeitar um ao outro, essa questão do ensino, do aprendizado, da sujeição, né, da mulher com o marido, da obediência com os filhos, dos pais educarem seus filhos no caminho correto, parece ser um pouco mais suave, parece soar um pouco mais suave.
se nós nos sujeitamos uns aos outros, as coisas começam a ser mais fáceis, vamos dizer assim. E olhando a respeito dos filhos e dos pais, Paulo começa falando, tratando dos filhos, porque talvez os filhos naquele tempo, eles já tinham essa questão de menosprezo, não sei por que Paulo começou com os filhos, mas ele realmente começa, tanto para a esposa e o marido, o pai e o filho também, o servo e o senhor, ele começa, aos olhos da sociedade daquele tempo, do menor para o maior, talvez para que realmente deixasse claro, que deveriam estar todos sujeitos, todos na mesma linhagem, no mesmo patamar. E ele começa dizendo: vós filhos, sejam obedientes, ou obedeçam aos seus pais. E é interessante que a palavra obediência, o verbo, né, esse termo, né, ele é mais forte do que o termo para mulher de sujeição, porque sujeição é estar realmente ali junto, caminhando junto, estar num propósito igual, em comum acordo. Mas aqui não, a palavra grega aqui para essa obediência é o mesmo para a palavra ouvir. Então provavelmente Paulo estava querendo dizer: ouçam, deem atenção, atendam aquilo que seus pais estão dizendo. E filhos, e aí eu me incluo, eu acho que todo mundo aqui é filho, nós precisamos aprender a obedecer. E obedecer não é aquela coisa de faço, mesmo não querendo fazer, eu faço. Não, aqui a palavra do Senhor está dizendo: atendam, deem atenção, obedeçam, respondam positivamente aquilo que seus pais estão dizendo. Os filhos têm a obrigação moral de obedecer seus pais, na medida que eles vão conhecendo, né? Eu não tenho como, o Lipe está começando a aprender essa ideia de obediência e tudo mais, mas eu não posso chegar num bebê recém-nascido e falar assim: agora você vai me obedecer, você vai mamar a hora que eu quiser, né? Para a mãe seria perfeito, você vai dormir a noite toda, e amanhã de manhã eu acordo e te dou mamar, então me obedeça. Não é assim. Então a criança, a partir do momento que ela começa a conceber essa ideia de comunicação, ela deve sim obedecer seus filhos. E é interessante que em Colossenses, e aqui também fala, né, obedeçam no Senhor, e em Colossenses fala como ao Senhor. E isso quer dizer que não é uma obediência só, é obedecer meu pai só por obedecer. Não, obedeça aos seus pais da mesma forma como você obedece ao Senhor. Eu ouvi uma frase de acho que foi não vou falar porque talvez eu vou estar enganado, mas ele dizendo a respeito disso: quer saber se os filhos são realmente obedientes ao Senhor? Vejam como ele trata os pais. Vejam como os filhos tratam os pais, e você vai saber se ele realmente teme a Deus. Em Colossenses fala no temor do Senhor. E pelo que a gente deduz aqui, Paulo está tratando, de certa forma, aos que estavam na igreja, aos cristãos. Mas se a gente pensar de uma forma geral, se a gente seguir, né, os princípios da palavra de Deus, até aqueles que não são cristãos vão ter grande êxito. Não vão precisar de supernanes para ensinar os seus filhos no caminho certo. E há duas razões aqui que Paulo fala pelo qual os filhos deveriam obedecer. A primeira razão que ele dá é que a obediência, ela é justa. Essa ordem que ele dá, né, para a obediência, a primeira razão é porque ela é justa. Ele fala assim: obedecei no Senhor, pois isto é justo. E a palavra justa, ela pode ser traduzida como reta, a respeito como retidão, de forma correta, é o ideal, é algo perfeito no Senhor. E o apóstolo não estava afirmando, como eu já disse antes, a respeito de uma obediência meramente correta, mas algo agradável a Deus, como diz Colossenses 3:20. É agradável ao Senhor obedecer, é agradável a Deus estarem debaixo da autoridade dos pais. O significado de justo, ele é reforçado
quando ele cita o quinto mandamento. Os justos, os filhos que realmente andam de forma reta, elas obedecem aos pais, elas obedecem às leis, os mandamentos do Senhor. Os filhos que fossem justos nessa relação com os pais, têm e terão grande facilidade em obedecê-los. A segunda declaração e a segunda razão que Paulo fala do porquê que deveria obedecer é que seria aí o que ele fala, né? Que é o mandamento, o primeiro mandamento com promessa: honra aos pais. E aqui ele usa, né, ele faz uma compilação de Deuteronômio com Deuteronômio 20, 12 e Êxodo 20, 12 e Deuteronômio 5, 16, que diz: honra teu pai e tua mãe. E tem um teólogo que fala que obediência é o dever, e a honra é o combustível para qual nasce a obediência. Quando você honra seu pai e sua mãe, você naturalmente vai obedecê-los. Natural, é algo, como 2 mais 2 são 4. Se você se dedica a honrar seus pais, a obediência vai ser natural na vida de você. Mas não basta, né? Como filho pródigo, o irmão do filho pródigo, só obedecer e não honrar as decisões do pai. Honrar pai e mãe vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além. O texto ele enfatiza que esse aqui é o primeiro mandamento com promessa. E quando nós honramos nossos pais, Deus nos derrama promessas. E aqui dá uma intenção, parece, né, que é o primeiro mandamento com promessa, mas se a gente olhar o texto, ele apresenta que já é o segundo. Mas aqui provavelmente Paulo estava querendo dizer que esse é o texto de maior importância para os filhos. Então esse é o proto, no sentido de primordial, de primário na vida dos filhos. Os filhos que obedecem aos pais, eles receberão uma grande recompensa do Senhor. Já tem a natureza, que é uma lei moral. A obediência é algo, uma regra, mas também ele tem promessas do Senhor. Paulo combina esses elementos de Êxodo e de Deuteronômio para expor essa questão das promessas. Mas às vezes a gente pode correr um risco a respeito quando a gente fala de prosperidade, né? Alguns têm até arrepio. Mas meu irmão, minha irmã, não deixe que a deturpação de algumas igrejas, de algumas ideias eclesiásticas, minimizem as promessas de Deus para a vida do povo dele. Ele promete, ele cumpre. Ele promete, ele vai derramar dessas bênçãos, né? Que ele fala que prosperidade, fala que tudo vai bem. E ele fala também de longevidade. Você vai viver muito bem, vai ter uma vida longa na terra. Honre seu pai e sua mãe, obedeça ao seu pai e sua mãe. Você vai ver como é que Deus vai te honrar, vai te abençoar, vai te dar graça, vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E fica 2 perguntas aqui para os filhos. A primeira é: eu devo obedecer meus pais que não são crentes? A resposta é: se eles não te obrigarem a mentir, a enganar, a burlar regras, a agredir fisicamente ou emocionalmente o próximo, a negar a sua fé no Senhor Jesus Cristo e tantas coisas que são contra a palavra de Deus, se eles não te obrigam a fazer essas coisas, você deve obediência sim. Teve um pastor que eu estava ouvindo, ele fala que se o seu pai, que não é crente, que é um pagão, né, ele te dá ordem para lavar a louça, você deve lavar a louça, porque isso é agradável ao Senhor. Os pais agora devem ter aplaudido, né? Você deve fazer isso, você deve obedecer, mas o que passar disso, né? O que passar de negar a fé, mentir, fazer aquilo que é desagradável ao Senhor, você deve sim obediência ao Senhor. E a segunda pergunta é:
a regra, né? Essa regra, essa ordem para o filho, vai até que idade? Vai até quando? Se eu for maior de idade, se eu tiver 18 anos, eu já não preciso mais obedecer meus pais? A resposta é não. Enquanto você estiver debaixo do teto do seu pai, comendo pão, morando na casa do seu pai, se você tiver 40, 50, acho que é difícil, não sei se tem, mas você deve sim obediência. Mas depois casou, bonitinho, deixou os pais, se uniu sua esposa, o mandamento de honrar os seus pais ainda continua. Você deve honrar seus pais enquanto você for filho. E eu acho que uma vez filho, filho para sempre. Não tem como, né, Giovanni? Vamos louvar o Senhor? Falando de filho, né? Falando de filho, de fato, educar não é fácil. Educar dá trabalho, principalmente educar nos caminhos do Senhor, porque além de ser trabalhoso, é de enorme responsabilidade, porque os filhos são presentes de Deus para nós, né? Mas a melhor forma de educar e demonstrar amor é orando por eles. A melhor forma de demonstrar amor pelo seu filho é dobrar os joelhos e orar por eles, porque a gente não pode, mas aquele que ouve a nossa oração pode. Então, independente das circunstâncias, da situação, sempre apresente diante de Deus a vida dos seus filhos. E nós vamos louvar ao Senhor com uma canção que é uma oração, e que você possa fazer essa oração também diante de Deus. Essa oração foi escrita pela nossa irmã Raquel Novaes. É uma bênção, ela tem canções lindíssimas, e eu convido a você a procurar e ouvir pelo YouTube. As canções são maravilhosas, letras assim muito inspirativas, bíblicas. Eu convido a você a procurar e a participar, né? Ouvindo, e que você possa ouvir esta canção e fazer desta canção uma oração para você, para sua casa, na vida dos seus filhos. Amém? Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra ti.
vou ficar assim, dobradinho. Fica com esse aí, Tiaguinho. Que a sua voz é mais bonita que a minha, então merece microfone melhor. Queridos, continuando aqui, né, desculpe aí o cabo do microfone, a falha foi do cabo do microfone. A desobediência dos filhos causa um transtorno absurdo na vida da família, no lar cristão, acaba com a paz no lar cristão. Mas, por outro lado, a insensibilidade dos pais também pode ser devastadora. E Paulo, ele não deixa de tratar a relação também dos pais com os filhos. Os filhos precisam obedecer os pais, mas os pais também têm a sua responsabilidade para com os filhos. E a gente vê hoje, né, um perigo da terceirização no ensino dos filhos, e sejam ela no ambiente escolar, regular, né, secular, mas também na igreja. E Paulo, ele vem com uma mensagem também para os pais. Ele fala assim no versículo 4: e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E em Colossenses, capítulo 3, o versículo, versículo 20, versículo 21 fala: pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Responsabilidade também dos pais. E olhando para isso, né, nós pais temos responsabilidades de dirigir e de governar e de disciplinar os nossos filhos. E vamos ver então o que Paulo orienta os pais da forma como ele deve tratar os filhos. E a primeira palavra aqui que ele vem falando é que os pais devem nutrir os seus filhos. Olha o que diz o verso 4: não provoque a ira, né? Mas não provocar a ira, mas nutra os seus filhos. O que nós pais devemos fazer? Nós devemos criar. E o verbo criar aqui quer dizer, tem a mesma palavra para alimentar. O marido cristão deve nutrir a esposa. Da mesma forma, o pai cristão deve nutrir os seus filhos, dando tanto para a esposa quanto para o filho ânimo no Senhor. Nós, como pais, não podemos apenas cuidar, né? Dar o pão, dar o que vestir, dar onde morar para os filhos. Nós devemos nutrir uma vida saudável para os nossos filhos, sejam eles a respeito da palavra de Deus, como também na vida secular. Nós devemos participar em todos os momentos, na criação e no desenvolvimento dos nossos filhos. Paulo diz: criai-os, não provoque a ira, mas, quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso? A partir do momento que você nutre seus filhos com um bom ensino, com uma boa palavra de Deus, com aquilo que deve ser feito, você deixa de despertar eles, né, provocá-los a ira. E uma delas é isso, é nutrir os seus filhos. Nutri-los com o quê? Alimento emocional, alimento intelectual, alimento espiritual. O desenvolvimento da criança é responsabilidade nossa. E um exemplo excelente para isso são os pais de Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz assim: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele era reconhecidamente bem instruído pelos seus pais, tanto na palavra de Deus, como no conhecimento da sociedade. Os pais de Jesus foram muito sábios, e nós devemos nos espelhar nessa maneira de para criar os nossos filhos. Vemos aqui um crescimento, né, a respeito de Jesus, um crescimento equilibrado, tanto intelectual, físico, emocional, espiritual, social. Jesus cresceu de forma saudável. Não foi o pouco que a gente sabe, né, da infância e da juventude de Jesus, é isso, e isso é suficiente para a gente saber
como nós devemos orientar os nossos filhos. Em parte nenhuma da Bíblia, a educação dos filhos é apresentada como responsabilidade de outra pessoa. Sempre a instrução, a instituição do lar é a base suprema do ensino, do conhecimento, da transmissão de conhecimento para os filhos. Por mais que alguns elementos externos podem colaborar nesse processo, Deus incumbiu nós pais a educarmos os nossos filhos, ensiná-los valores morais, valores essenciais para o desenvolvimento deles em todas essas áreas que eu já disse antes: intelectual, físico, emocional e espiritual. Nós somos os responsáveis. Não é professor de escola dominical, não é professor de escola que deve ensinar educação para os nossos filhos. Os professores de escola devem ensinar, sim, história, geografia, matemática, ciências e tantas outras coisas que a escola oferece, mas educação somos nós, pais, que devemos ensinar aos nossos filhos. Interessante que o pai deve nutrir o seu filho, mas ele também deve discipliná-lo. E essa palavra dá até, acho que talvez nos filhos, agora quem está arrepiado é os filhos, em casa. Os filhos devem estar tudo arrepiado por causa dessa questão a respeito de disciplina. Como o termo criar, dá essa ideia de aprendizado, de desenvolvimento, de nutrir, todas as necessidades. O termo aqui é traduzido em Hebreus como corrigir. E alguns psicólogos modernos, eles se opõem a esse conceito, como eles dizem, antiquado de educação, de disciplina. E muitos educadores seguem essa filosofia. Eu não estou fazendo apologia à violência, mas eu sou de uma época em que o professor tinha plenos direitos sobre o aluno. Meu pai chegou no primeiro dia de aula, meu pai e minha mãe chegaram no primeiro dia de aula e deixou claro para os professores: se desobedecer, pode puxar a orelha. E me avisa, escreve no caderno, porque chegar em casa também vai ser corrigido. E hoje é o contrário, Hoje os pais, se deixar, mata professor e agride professor, porque o professor chamou a atenção de uma criança. E isso está totalmente, você vê que é algo totalmente deturpado. A sociedade está nessa depravação total. E dizem que nós devemos deixar as crianças se expressar, e se nós disciplinarmos elas, se nós corrigirmos os erros delas, elas vão ser emocionalmente abaladas. Desculpa, acho que aqui é o mais jovem aqui, é o Giovanni, brincadeira, tia Gi, nós tá mais acabadinho, Giovanni? Nós tá mais acabadinho, mas nós estamos vivos, e eu acho que ninguém aqui ficou sem tomar um chinelado, nem que seja de longe, que a mãe às vezes não alcançava, mandava de longe, e estamos vivos, emocionalmente bem. Mas, irmão, eu não estou falando isso para fazer apologia, como eu quero repetir, para não ter dúvida. A apologia à violência, pelo contrário, disciplinar não é sinônimo de descer a vara, descer o cajado, não. Disciplina é você orientar, você moldar, transformar, gerar na criança, como eu disse, educação, algo para que ela seja uma pessoa de bem na sociedade. A disciplina é um princípio fundamental da vida e uma demonstração de amor. Tem gente que fala, eu lembro, há muitos anos atrás, uma vez o pastor Thales comentando num culto, que ele ouviu um personagem, o Barney, lembra disso, Giovanni? Que ele não se conformou, o Barney, o filho dele, o Gabriel, estava assistindo, e o Barney, que era um dinossauro roxo, feio, diz que ele falou assim: se o seu papai ou sua mamãe te dá uma palmada, é porque ela não te ama. Mentira. Olha como é que o diabo usa, usa coisas de crianças. E pais, cuidado com o que você deixa seu filho assistir, porque isso pode gerar nela crianças fracas emocionalmente. E a palavra deixa claro que a disciplina é uma demonstração de amor. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige
Em algumas versões diz: ele disciplina a quem ele ama e castiga todo filho que ele aceita. Se Deus nos castiga, se isso é prova de amor, por que nós não devemos demonstrar essa forma de amor para os nossos filhos? E eu não estou, vale dizer, eu não estou dizendo que devemos agir com violência com os nossos filhos. Provérbios 13, 24 diz: o que retém a vara odeia seu filho, quem o ama, este disciplina desde cedo. É preciso, como eu disse, porém, certificar que estamos disciplinando nossos filhos da maneira correta. Devemos disciplinar, sim, em amor e não com raiva, né? A gente tem que lutar para que na hora da raiva a gente não discipline os nossos filhos, porque senão o bicho pega, né? E a disciplina não é para ferir, mas para gerar crescimento, gerar amadurecimento da criança. Ferir o corpo ou a alma da criança é algo a ser rejeitado com muita força, ou então, né, se vingar dos filhos, isso é algo absurdo, é algo fora da série. Mas nós precisamos aprender no Senhor a amar os nossos filhos, até mesmo na disciplina. Quem não tem domínio próprio não pode disciplinar nem os filhos, nem a ninguém, porque sempre vai agir de forma agressiva. Explosões de raiva nunca trazem benefício para nenhum filho, nem mesmo para os pais. Tem hora que quando a gente explode, tem que contar até 199 de trás para frente, para não reagir, né? A disciplina, como eu estava vendo um especialista nessa área, um pastor lá de São Paulo, ele fala que nós devemos agir diante do erro do filho e não reagir, porque se a gente reagir, a gente vai agredir, mas se a gente agir, a gente vai agir com cautela, com temor ao Senhor e com muito amor aos nossos filhos. Além disso, além de ser, né, com amor e não com raiva, ela também deve ser justa e coerente. Ela não pode ser algo assim que vai gerar na criança dúvida, porque quando nós corrigimos nossos filhos, eles vão se sentir seguros. Isso já vai, ao invés de o que os especialistas, né, os que se dizem especialistas, diz que gera transtorno ou então traumas nas crianças. Pelo contrário, um filho que é bem corrigido, que é bem orientado, ele vai crescer forte, seguro de que o pai o ama. Ele pode não concordar no início, né? Geralmente a gente não gosta de ser corrigido pelo Senhor. Na hora a gente bate o pé e fala: mas eu queria, pai, e tudo. Mas depois o Senhor vem e mostra: não, é assim, é realmente Deus. Sem disciplina justa, amorosa e necessária, um filho pode concluir que se para os pais o limite não é importante, para ele também não é, e ele vai viver de forma deliberada, de forma como ele bem entende, e isso não é bom. E uma última coisa que os pais devem, né, fazer, e ele fala, né, que é a última palavra, que é admoestação. Os pais, eles devem instruir e incentivar os seus filhos. E esse é o significado, né, de admoestação: instrução, educação, orientação, incentivo, motivação para os seus filhos. Um pai que nutre seus filhos, um pai que disciplina seus filhos, e um pai que incentiva, que instrui seus filhos, eles não vão provocar seus filhos, eles não vão gerar nos filhos desânimo, como diz Paulo aos Colossenses. Com a finalidade de educar os filhos, o pai e mãe não devem usar apenas ações, mas também palavras, motivações motivacionais. O livro de Provérbios, ele fala, né,
É um livro que é inspirador, é um livro que um pai escreve para um filho, e o tempo todo ele está ali orientando: meu filho, não vá por esse caminho, vá por esse. Meu filho, olha, quando você for pai, ensina seu filho no caminho que ele deve andar. Meu filho, aprenda a andar de forma correta, que provavelmente você vai ser muito bem sucedido. Os filhos nem sempre apreciam os nossos conselhos, principalmente adolescente. A gente está entrando agora, né? Às vezes o filho não gosta muito de adolescente. Eu vou confessar aqui, quando eu era criança assim, né? Já tinha lá meus 8, 9, quase 10 anos, eu lembro disso. Quando vinha para o Iguaçu, eu morava na roça, né? E gostava de ficar à vontade, chinelão, de descalço, shortinho, assim, bem à vontade. E aí quando vinha para a cidade, né? Então eu tinha que pôr roupa. E se alguém em casa, né, punha aquela roupinha bonitinha, a mãe colocava a roupa da gente, se alguém elogiasse a roupa, eu tirava na hora. Eu não gostava, eu falava, e aí vinha a mãe, eu vinha a avó e falava assim: não, você vai pôr essa roupa. Só porque elogia você não gosta, é coisa de caiçara, né? Mas os filhos nem sempre acham que o pai está por fora, não sabe de nada. E os filhos, como eu disse, nem sempre gostam. Mas isso não elimina a obrigação de nós instruirmos eles naquilo que eles devem fazer e incentivá-los a andar nos caminhos corretos do Senhor. É evidente que a nossa instrução deve sempre estar de acordo com a palavra de Deus. E aí eu chamo sua atenção, se você quiser abrir, segunda carta de Paulo a Timóteo, já estou terminando, capítulo 3, do verso 13 ao 17, diz assim, segunda Timóteo, capítulo 3, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, versículo 14 até o 17, permaneça naquilo que aprendeu, em quem acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quero terminar com uma ilustração simples de uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos na década de 60, quando a Suprema Corte americana deu um veredito decretando que era proibido, a partir daquele momento seria proibido o estudo da Bíblia e orações em escola pública. E um cartunista cristão, ele faz uma chargezinha de um pai lendo o jornal e sacudindo o jornal, bravejando, dizendo assim: só faltava essa. Agora agora querem que a gente ensine a criança a orar e a estudar a Bíblia em casa? Isso aconteceu na década de 60, e a gente vê, né, tem muitas igrejas sérias lá, mas a gente vê como o cristianismo foi muito deturpado nos Estados Unidos. E diante disso, a resposta para isso, será que nós então devemos ensinar nossos filhos a estudar a palavra de Deus e a orar dentro de casa? A resposta é sim, nós devemos orientar os nossos filhos. Não é responsabilidade dos professores de escola dominical, das tias de culto à noite, é nossa responsabilidade como pais, é responsabilidade dos filhos a aprenderem no Senhor, a obedecer aos seus pais. E o que passa disso é pecado, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos aprender. E para que a gente compreenda tudo isso, nós precisamos do Senhor. Precisamos ter um coração
ensinável pelo Senhor, tanto os filhos como os pais, né, tia G? E eu queria que a gente encerrasse cantando essa música, e depois a gente volta para orar e dar os últimos avisos, amém? Precisamos, Senhor, precisamos do Senhor para vivermos, Deus, de acordo com os Teus preceitos. Sem a ajuda do Seu Santo Espírito, Pai, nós iremos apenas tatear, Deus, como cegos, andando, Deus, errantes nesse mundo. Mas com a iluminação do Teu Santo Espírito,
é bem provável, Deus, com toda certeza nós seremos melhores filhos, seremos melhores pais, Deus, segundo o teu coração. Seremos, Deus, filhos obedientes e pais, Deus, sábios na tua presença. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, precisamos de Ti. Perdão, Deus, porque muitas vezes falhamos como filhos e como pais. E que cada dia mais, Deus, a Tua palavra sirva de alicerce, Deus, para levantarmos, Deus, uma casa, uma família estruturada, alicerçada na rocha, que é Cristo, que pode realmente nos manter de pé, para o louvor da Tua glória. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, pelo louvor. Obrigado, Deus, pela palavra, pela mídia, Deus, social que o Senhor nos dá, para transmitirmos a Tua palavra a todos, Deus, a um alcance muito maior do que teríamos, Deus, num culto de quarta-feira. Obrigado, Deus, por tudo isso. Louvamos ao Teu nome e receba, Deus, toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém.